Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem, a gente vai começar agora a tão esperada sequência de vídeos que vai abordar o desenvolvimento da aplicação Java, no caso Java Web, né? Ou como queiram chamar, Java Enterprise Edition ou até mesmo Java EE, certo? Nós iniciaremos essa sequência de vídeos aonde vai ser abordado desde o básico, desde o início, você vai partir do zero, sua aplicação vai sair do nada, até você colocar a sua aplicação para rodar já com as funcionalidades descritas que a gente vai explicar no decorrer do curso, no decorrer dessas aulas. É de extrema importância que você pegue esses vídeos e siga passo a passo. Qualquer coisa, se você tiver dúvida, aí você leva a dúvida no domingo para a gente removê-las, certo? Então, a priori, para começar aqui, eu criei aqui uma pequena apresentação, até para dar um norte nesse pequeno início aí. Então nós vamos desenvolver, como já foi dito, no Java EE, ou Enterprise Edition, isso aí não é nada demais. Na sequência nós faremos uma apresentação agora, falarei para vocês quais vão ser os frameworks, quais vão ser as ferramentas, como é que a gente vai trabalhar para desenvolver essa aplicação Java Web. Em seguida a gente vai criar o projeto em si da aplicação. E por último, claro, para a gente passar a codificar, antes da codificação, vem os processos de configuração. A gente vai ter que fazer algumas configurações necessárias, certo? Elas são configurações essenciais, certo? Você tem que fazê-las para que você consiga prosseguir no seu desenvolvimento. Apesar de pontuais, mas são essenciais, certo? Nada demais, nada complexo, e a gente explica tudo que vem a seguir aí agora. Então, na sequência, como já dito, a nossa aplicação web, ela é web, mas ela vai ser para desenvolver um controle de vendas, certo? Nós vamos desenvolver um controle de vendas no Java Enterprise Edition. No caso, para a gente começar a trabalhar, para a gente usar como ambiente de desenvolvimento integrado, que é o que significa isso aqui, se você for traduzir ao pé da letra, ambiente de desenvolvimento integrado, nós vamos utilizar aí a IDE, como queiram chamar também, o Eclipse, certo? Existem várias IDEs no mercado, as duas principais aí, os concorrentes mais fortes, é o Eclipse e o próprio NetBeans, né? Enfim, mas você poderia estar escolhendo até mesmo um bloco de notas, se fosse o caso, para desenvolver o seu projeto. Claro, sendo que a IDE que você escolhe faz toda uma diferença. Para você fazer certas configurações pelo bloco de notas, programando só através do bloco de notas, você teria que fazer algumas configurações usando o próprio console do Windows, ou seja, é um negócio mais braçal, um negócio mais na unha. Já com o Eclipse ou o NetBeans da vida, boa parte dessas configurações e parte do desenvolvimento fica facilitado, certo? Mas você escolhe a ferramenta que você quer utilizar para desenvolver. Resumo da história: se alguém perguntar para você o que é que vem a ser a IDE, você diz, é o editor de códigos que eu utilizo para desenvolver o meu ambiente de desenvolvimento integrado. Morreu. Bora lá. Seguindo, já que nós vamos desenvolver uma aplicação para um controle de vendas, nós adotaremos como padrão estrutural, ou seja, um padrão arquitetural, que é muito utilizado, que é o padrão MVC, certo? Da nossa aplicação de controle de vendas. Essa imagem que eu peguei para vocês, eu gostaria de fazer uma pequena correção. Aliás, não é nem correção, vem a ser apenas uma observação. Porque como a imagem eu peguei da internet, ela veio com esse título aqui, Arquitetura Web MVC. Ela te leva a crer que o padrão MVC ele é um padrão estrutural para você aplicar em aplicações web. Ou seja, ele é um padrão arquitetural para aplicações web. Na realidade não é isso. Eu aplico o MVC no desenvolvimento para desktop, se eu quiser. Então, o MVC, só fazendo aqui uma pequena observação, para você não achar por essa imagem que o MVC é para aplicações web, certo? O MVC ele é um padrão de projeto arquitetural. Ele pode ser aplicado tanto para uma aplicação web quanto para uma aplicação desktop, sem nenhum problema, certo? A priori, agora eu não vou abordar o MVC, eu não vou falar aqui do Model, View, Controle, explicar para vocês como é que eles se correlacionam e como é que essa estrutura compõe
a sua aplicação, porque a gente vai ter um vídeo só para explicar o padrão MVC. Quando eu fizer isso, eu vou mostrar como é que o MVC está sendo aplicado em cima da aplicação dessa que a gente está desenvolvendo, e também vou abrir outras aplicações para você checar como é que o MVC está aderindo a essa aplicação. Aliás, como é que a aplicação está utilizando o MVC, no caso. Certo? Então não se preocupe quanto a isso, mas a priori, para resumir aqui, foi apresentado que a gente vai usar o Eclipse como ambiente de desenvolvimento, e quando a gente for desenvolver o nosso projeto, ele vai ser desenvolvido com base no padrão arquitetural MVC. Isso a gente explica na sequência das aulas. Certo? Eu vou logo aqui puxar. Opa! Nessa sequência, nós temos aí as ferramentas e os frameworks que a gente vai utilizar para o nosso desenvolvimento. A priori, aqui do lado esquerdo, canto superior esquerdo, você está vendo aqui o Hibernate, que ele vem a ser um framework que atua na camada. Eu não falei de MVC ainda, mas eu posso abordar isso dessa forma para vocês. Ele vai atuar na camada de persistência da tua aplicação. Ele é um framework que atua na camada de persistência. O que é que vem a ser essa camada de persistência? É a camada que lida com a parte do fluxo de dados, ou seja, que lida com as informações que vêm do banco de dados. É a partir de um framework como o Hibernate que você vai poder gerenciar atividades como inserir dados num banco, consultar, deletar, ou seja, são as operações que a sua aplicação vai realizar em cima do teu banco de dados. Nós escolhemos aqui o Hibernate, mas existem outros frameworks de persistência, como é o caso do TopLink, certo? Entre outros. Esses frameworks, eles utilizam, ou seja, eles atendem um padrão da especificação JPA. Cuidado que tem muita gente achando que o JPA é um framework. Não, ele é uma especificação. O framework é o Hibernate, que atende à especificação JPA, que atua, no caso, na camada de persistência das aplicações. Certo? Fazendo um resumo geral aqui, quando você não utiliza o Hibernate ou qualquer outro framework na camada de persistência, você vai ter que trabalhar com um cara que a gente chama de JDBC, que são pacotes, digamos assim, o JDBC é uma API que te provê a conexão com o banco de dados. Só que nessa API do JDBC você vai trabalhar mais na unha com o SQL em si. Já com o Hibernate ele te facilita muita coisa. No lugar de SQL puro, você vai usar o que a gente chama de HQL, que é a linguagem de consulta, certo? Do Hibernate, certo? É a língua de query do Hibernate em cima. Por isso que tem HQL, no caso aí. Na sequência, a gente vai trabalhar com outro framework muito famoso. A priori, a gente vai utilizar aqui o HitFace, certo? Que é um framework de componentes, é uma biblioteca de componentes, que roda na especificação do JSF também, certo? Marcos, eu não estou entendendo bem o que você está querendo falar. Por exemplo, a sua aplicação ela precisa de um botão. Pois você vai utilizar a biblioteca HitFace para te prover esse botão na tua aplicação, na tua tela, ou seja, na camada de apresentação, a camada para o usuário. Enquanto esse framework atua na camada de persistência, certo? Que vai controlar o fluxo de dados entre a sua aplicação e a base, esse framework aqui ele vai atuar na camada de visão, ele vai estar visível para o usuário. Então nós temos aqui dois frameworks que atendem à especificação do JSF. Tem o HitFace e nós temos o PrimeFace. Ambos são bibliotecas de componentes, ambos são frameworks de pacotes de componentes. A diferença entre o PrimeFace e o HitFace é que o PrimeFace ele é uma biblioteca mais moderna, muitos dos seus componentes ele já vem com Ajax embutido, e como a gente no nosso desenvolvimento nós vamos abordar o quesito de refatoração, que eu explico já o que é isso,
Então nós vamos migrar a nossa aplicação do Hit Face para o Prime Face. Inicialmente nós abordaremos o desenvolvimento em cima do Hit Face, usaremos os componentes do Hit Face, deixaremos a aplicação rodando, funcionando. Aí logo na sequência, depois a gente vai meio que quebrar, entre aspas, a aplicação, vai remover o Hit Face e vai colocar o Prime Face, até para que você sinta a diferença entre o framework de componentes e o outro. O Prime Face é algo mais moderno na frente do Hit Face, na frente do antigo MyFace, entre outros, certo? Esse processo aqui em si, de você alterar os frameworks aqui da camada de visão que está sendo utilizado, a biblioteca de componentes em uso, isso nada mais nada menos é do que um processo de refatoração. O que é que vem a ser um processo de refatoração que também a gente vai fazer no decorrer do nosso curso? A gente desenvolve numa determinada sequência, numa determinada linha, mostra funcionando, mas em determinados momentos a gente diz, ó, isso aqui está funcionando, mas poderia melhorar. A gente pode fazer dessa forma. Então você tem uma classe que ela está funcionando, teu código está perfeito, não está quebrando, mas você pode enxergar que aquela classe ela pode ser quebrada em duas outras, até para melhor atender o padrão orientado a objeto. Então tudo isso, troca de bibliotecas de componentes, troca de framework na camada de persistência, melhor aplicação de padrões de projetos, mudança no código de classe que já está funcionando para haver uma melhoria. Esse processo em si a gente chama de refatoração de códigos. E no nosso curso, na nossa sequência aqui de aulas, nós vamos ter também essa refatoração. Eu vou parar o vídeo agora porque nós já passamos de 10 minutos e continuo em sequência.